Bom dia! Então, eu estou aqui para o nosso devocional e hoje eu vou compartilhar com você a palavra que está em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1 ao 3, diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. No versículo 7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. No versículo 16, quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, olha o que Salomão escreveu aqui. Salomão era um homem muito sábio. Ele foi um rei, que era filho do rei Davi, que o sucedeu depois. E em determinado momento da vida dele, ele pediu para Deus. Ele só queria sabedoria para poder conduzir o povo de Deus. E Deus deu, tanto que a palavra diz que Salomão foi um homem muito sábio. E quando ele diz aqui que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa os espíritos. E confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Que o homem prepara no coração o que ele quer, mas o Senhor dá a resposta da nossa boca, ou seja, da nossa oração, aquilo que nós falamos, eu quero tal coisa, eu projeto tal coisa, eu desejo isso, a nossa boca fala. Mas Deus é que dá a resposta. Se é um sim ou se é um não, a palavra diz que o proceder do cristão deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, nós vamos ouvir de Deus um sim ou um não. Nunca Deus vai dizer, eu acho, de repente, talvez, pode ser, não. Você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não, porque o que passa disso é uma procedência maligna. Então, o nosso proceder deve ser assim. Nós devemos ser firmes nas nossas palavras, nas nossas decisões. E quando ele diz aqui que melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, então nós precisamos buscar. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria peça, que Deus lhe dá e não joga na face. Então a gente tem que buscar ser sábios, nós precisamos buscar sabedoria do alto, para podermos ter o entendimento das coisas aqui. E quanto mais excelente adquirir prudência do que a prata, e sermos prudentes. Prudentes com as palavras que saem da nossa boca, prudente nas decisões que nós vamos tomar, prudência em tudo aquilo que nós formos fazer. Quando nós formos conversar com alguém, as palavras que nós vamos dizer, o que nós vamos fazer, nós precisamos ter prudência em tudo. Jesus disse que a gente deve vigiar o tempo inteiro,
Então, o vigiar que Jesus fala é ser prudente, ficar vigiando as investidas do mal, saber entender se é de Deus ou não. Então, nós precisamos ter essa direção e essa sabedoria. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. Muitas pessoas quebram, perdem tudo, perdem às vezes a família, perdem o casamento, perdem filhos, perdem tudo por ser orgulhosos, por não dar o braço a torcer, por não ceder. Nós devemos entender que numa vida a dois, não é só a vontade de um que prevalece, mas nós devemos sentar e conversar. Um exemplo, o esposo não gosta de pizza, mas a esposa gosta. Não é muito chegado, não que ele não goste, mas um dia sai, come uma pizza com ela, outro dia come um X que você gosta. Então, nós devemos ser prudentes, saber que as nossas vontades não é só elas que prevalecem. Quem é casado tem a sua metade. Então, as duas metades, os dois devem conversar e tomar uma decisão juntos. Não é só eu quero comprar uma geladeira. Vai lá e compra, a esposa nem sabe, ou o esposo nem sabe, quando vê já está chegando em casa. Não é assim que as coisas funcionam. Então, os dois de comum acordo devem conversar e tomar a decisão, ver as suas finanças, ver como é que a gente diz, a nossa planilha, né, das prioridades, as dívidas que a gente tem que pagar, os compromissos, né, água, luz, aluguel, né, então, para ver se enquadra dentro do nosso orçamento. Então, nós precisamos ter sabedoria, não ser orgulhosos, porque o orgulho precede a queda e Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta de pessoa soberba, de pessoa orgulhosa, que aquela pessoa orgulhosa, ela acha que ela sabe tudo e que ela não precisa de ninguém, ela não precisa de conselho de ninguém, ela tem o nariz lá em cima, sempre o peito estufado, né? O senhor de tudo, a senhora de tudo, né? Aquela pessoa que não se dobra, que acha que só ela que tem razão, que só ela que tem vez, que somente ela está certa. E essa pessoa paga um preço muito alto por ser assim. E o que atenta prudentemente para a palavra vai achar o bem. E aquele que confia no Senhor vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, vai ser bem-sucedido. A pessoa que confia no Senhor e que atenta para a palavra, para a direção, para a instrução que Deus nos dá. O coração sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, o que o Salomão escreveu aqui? Que o coração sábio, ele vai instruir a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração for sábio, os nossos lábios serão instruídos e eles vão ser prudentes com as palavras que irão sair da nossa boca. E favo de mel são as palavras suaves, porque a gente tem que saber como colocar as nossas palavras, como falar com as pessoas, como conversar com os nossos filhos, como conversar com o nosso cônjuge. Nós devemos ter doçura nos nossos lábios, doçura no falar. Se um não está bem, espera ele se acalmar, depois, num determinado momento, você chama, conversa, prudentemente, civilizadamente. Não adianta os dois baterem de frente, você tentar falar com uma pessoa que não está bem, com uma pessoa que de repente passou por um momento difícil num determinado momento do dia, vocês só vão brigar. Então nós precisamos ser sábios. Tanto o homem como a mulher, nós precisamos ter sabedoria. Não é porque às vezes a mulher chega em casa tão sobrecarregada, porque além do trabalho de fora, o trabalho fora de casa, ela ainda tem os filhos para cuidar, a casa para cuidar, tudo para administrar. Então, às vezes ela também está cansada.
E se fala, né, às vezes só do próprio cansaço, uma forma que a pessoa responde para outra já acha que ela tá brava, porque o que que houve? Não, a gente precisa saber entender e perguntar o que que aconteceu, você está bem? Como é que foi o teu dia hoje, né? Então nós precisamos instruir os nossos lábios e há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Então, às vezes as pessoas que não são prudentes trilham esses caminhos. Eles acham que são o caminho bom, mas não é. São caminhos de morte. Então peça direção para Deus, peça para Deus te mostrar que caminho você está trilhando, que direção você está tomando. Peça para Ele, Senhor, eu quero ser uma pessoa prudente, sábia. Eu quero que meu coração seja sábio para que os meus lábios sejam sábios, para que eu não venha pagar o preço pelo fruto que sair da minha boca. Muitos comem, sofrem muito pelo que tem saído da sua boca, pelo que os seus lábios estão dizendo. Então, cuide as palavras que estão saindo da tua boca. Do que está cheio o teu coração? Da palavra de Deus? Ou está cheio de preocupações, de dúvidas, de murmurações, de reclamações, de cansaço, de imprudência? Então, deixe o seu coração ser sábio para que os seus lábios sejam instruídos. Que quando você abrir a boca saia doçura dos seus lábios. Que as pessoas que estiverem ao redor tenham prazer de estar perto de você, de pedir um conselho, de conversar com você. Porque vão ver a sabedoria, a prudência, a instrução em você. Então busque a sabedoria. Eu vou orar por você agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê, Pai, um coração sábio, instrução, prudência, direção para essas pessoas. E aquele que é orgulhoso, que reconheça, que coloque diante de Ti, Pai, a sua dificuldade, que declare, que confesse ao Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu preciso mudar nisso. Mas que ela tenha o entendimento de que o querer vem dela, de que ela deve reconhecer que é uma pessoa orgulhosa, imprudente, insensata muitas vezes, e precisa reconhecer que necessita desta mudança, que não tem sabedoria ao falar, que o seu coração não tem instruído os seus lábios, mas que esta pessoa busque este entendimento, busque esta direção e seja uma pessoa sábia. Que ela aprenda, Pai, que ela compreenda que o nosso coração faz os projetos, mas que do Senhor nós recebemos o sim ou não. Que ela não venha se frustrar com o não que ela venha receber, que ela tenha essa instrução, esse discernimento, esta sabedoria de que o não que vem de ti é para impedir uma ruína, algo de ruim acontecer lá na frente. Que ela saiba ter esse discernimento das coisas que se levantam ao redor dela, de que o Senhor muitas vezes, na maioria das vezes, o Senhor está nos dando um livramento, algo tão simples, mas que a pessoa percebe depois e ela diz, Deus me livrou disso. Então nós precisamos saber entender um não que nós vamos receber do nosso patrão, um não que nós vamos receber do nosso cônjuge, mas nós precisamos saber ser prudentes, sábios. Pai, que a Tua palavra enche esses corações, que essas pessoas busquem a prudência, a sabedoria, que sejam pessoas sensatas, sábias e instruídas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.